atleticanas e caros atleticanos. Muito se diz que o atleticano é chorão, que o atleticano vive reclamando de juiz, reclamando da CBF, mas nós temos por que reclamar. Vou assim rapidamente relembrar alguns fatos do passado. Campeonato Brasileiro de 77, quando o Atlético terminou 15 pontos à frente do segundo colocado, o São Paulo, que acabou sendo campeão, o que aconteceu? O Reinaldo foi expulso numa partida durante o campeonato contra o Fast Clube e ardilosamente os homens lá da CBF, que na época acho que até era da CBD, guardaram aquele processo para julgar no momento oportuno. E o momento oportuno qual foi? Às vésperas da decisão do título brasileiro. Reinaldo naquele ano, em 18 partidas, fez 28 gols. E evidentemente que faria gol naquela final e o Atlético seria campeão. Mas alijaram o Reinaldo daquela final para favorecer o São Paulo. Sempre favorecendo cariocas e paulistas. Como se não bastasse, no jogo decisivo, o jogador Ângelo do Atlético foi covardemente agredido pelo Chicão. Na sequência do lance, pelo Neto, que pisou na sua perna, ele teve fratura. O juiz, que nada menos era Arnaldo César Coelho, não viu nada. E a partida seguiu até o final e tivemos aquele desfecho trágico das penalidades. Primeiro jogo em Belo Horizonte, 1-0 para o Galo. O juiz, que me falha a memória agora quem foi, segurou o Galo o jogo todo. Aí fomos para o Rio de Janeiro, perdemos de 3-2. Naquela época gol fora não valia. Coisa de regulamento que a cada nova competição e a cada novo momento do campeonato era ardilosamente modificado pela CBF. O Atlético tinha melhor campanha que o Flamengo, mas a CBF inventou algum critério para que o segundo jogo fosse no Rio de Janeiro. Para complementar, foi apitado por José de Assis Aragão, conhecido como José de Assis Aramengo, que também covardemente prejudicou o Atlético naquela decisão. Foi o segundo título brasileiro tirado do Galo pela arbitragem. O vice-campeonato nos qualificou para disputar a Libertadores do ano seguinte. Flamengo caiu no mesmo grupo e, por coincidência, tivemos a mesma pontuação, mesmo saldo de gols, mesmo número de vitória, todos os critérios. Foi obrigado a marcar um jogo extra em campo neutro. O escolhido foi Serra Dourada. E para apitar, José Roberto Wright. Dizem a boca pequena, não posso afirmar isso, que o José Roberto Wright teria viajado do Rio para Goiânia, onde foi o jogo, no mesmo voo do Flamengo. Certa vez, lá dentro da CBF, eu mesmo disse sobre isso para as pessoas da arbitragem e me disseram que naquela época não tinha muita opção de voo, ou seja, não desmentiram, então não sei. E a arbitragem de Roberto Wright foi a mais vergonhosa de toda a história do futebol brasileiro. Com poucos minutos ele começou a expulsar todo o Atlético. Expulsou o Reinaldo, expulsou o Éder, e foi expulsando até que o jogo terminou e fez-se à vontade da CBF. O Atlético, um time modesto, se classificou para aquela fase de mata-mata que o brasileiro tinha no ano de 99, na 7ª posição, e pegou o segundo colocado naquele mata-mata, coincidentemente um time menor de Belo Horizonte. Seriam 3 jogos, não houve nem o terceiro, ganhamos 2. Fomos para a semifinal com a vitória e pegamos o Corinthians na final. Primeiro jogo em Belo Horizonte, ganhamos de 3-2. Apitado por um paulista conforme acordo feito pela CBF com a conivência dos clubes. Aí veio o segundo jogo em São Paulo, apitado por um mineiro. Esse mineiro era Márcio Rezende de Freitas. Coincidentemente, hoje comentarista de televisão, exemplo de vários outros atos que já prejudicaram o Atlético do passado. Naquela partida, o jogo estava 0-0, houve uma penalidade claríssima a favor do Galo, que o jogador, o zagueiro Índio, interceptou a bola com a mão dentro da área e o juiz nada viu. Perdemos o jogo, na terceira partida perdemos o título. Numa Copa do Brasil, pegamos o Botafogo.
Jogo em Belo Horizonte, 0x0, jogo chato, apitado por um paranaense, que segurou o jogo no 0x0 o tempo todo, irritando os jogadores do Atlético. Aí fomos para o Rio de Janeiro. Perdemos o jogo 2x1. No último instante do jogo, tem uma penalidade de um zagueiro chamado Juninho do Botafogo em cima do Tchô. O árbitro, Carlos Eugênio Simon, gaúcho, não viu. Perdemos a classificação. No dia seguinte, esse cara de pau, Carlos Eugênio Simon, deu entrevista para a televisão dizendo que não teve a convicção da penalidade naquele momento. Ora, fosse o contrário, fosse a penalidade a favor de um time do Rio ou de São Paulo, ele teria marcado, ele ou qualquer outro. Esse vício de arbitragem, prejuízo de clubes fora do eixo Rio e São Paulo é conhecidíssimo, especialmente com o Mineiro e notadamente com o Galo. 2012 e 2015 nós fomos vice-campeões. Sabe-se como os erros de arbitragem ao longo do campeonato foram gritantes. Jogos apitados pelo mesmo árbitro em prejuízo do Atlético e em benefício do Fluminense, que acabou sendo campeão com 5 pontos à nossa frente e seguramente de 12 a 15 pontos promíscuos dessa diferença. E em 2015 o mesmo fato ocorreu para beneficiar o Corinthians. É essa a relação que existe do atleticano com a desconfiança junto aos árbitros da CBF.